Ei, escuta, Ronaldo. O rico entra ou não entra no céu? O rico, a pessoa rica, entra ou não entra no reino do céu? O que você me diz? Nesse episódio da série Aprendendo com Jesus, vamos falar sobre uma declaração de Cristo, que até hoje é alvo de muitas interpretações. E, curiosamente, várias pessoas andam tentando relativizar o que Jesus disse. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 23 ao 25, nós lemos o seguinte: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus! Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Que situação, hein? Que situação, gente. Eu já ouvi muita gente dizendo que o camelo aqui é uma figura de linguagem. Já ouvi gente explicando que a agulha seria uma espécie de porta bastante baixa. Enfim, sinceramente, eu prefiro não colocar palavras na boca de Jesus. Vou apenas para o texto. E no texto o que eu sei é que antes de falar do camelo e da agulha, Jesus diz que é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Pronto. Também sei que essa afirmação provocou a admiração nos discípulos. Está no texto. E foi pelos discípulos ficarem admirados do que Jesus havia falado, que ele retomou o que havia dito, ele reafirmou que não é nada fácil um rico entrar no reino de Deus. E olha, considerando tudo que Jesus viveu enquanto ele esteve aqui, observando tudo que ele ensinou, eu entendo a declaração como sendo um alerta. Para os ricos, frequentemente a riqueza é um Deus. Se hoje Jesus voltasse à terra, entrasse nos templos e dissesse: Ei, se você quer entrar no reino de Deus, venda tudo que tem e me segue. Se isso acontecesse hoje, eu tenho certeza que a maioria teria enorme dificuldade em atender o pedido de Jesus. Gente, eu teria dificuldade, eu aqui. Se Jesus falasse para mim, eu ia falar: Jesus. E olha que nem rico eu sou. Gente, o mundo material exerce um enorme fascínio. Nós ficamos profundamente irritados quando alguém bate em nosso carro, quando um filho quebra um vaso que nos custou caro. Às vezes nem custou tão caro assim, né? Às vezes ofendemos nossas crianças por um simples copo quebrado. Falamos coisas que não deveríamos falar. Quantos sacrificam a família e até a própria saúde em nome do acúmulo de bens materiais? Gente, aquilo que tem nossa atenção, que recebe a nossa atenção, é a nossa prioridade. É o lugar que está em primeiro lugar. E se em primeiro lugar não está Deus, como entrar no reino dele? Mas a questão vai além. Como os ricos administram suas riquezas? Como eles vivem? Quais são os seus valores? Infelizmente, muita gente acumula riqueza jogando o jogo do mercado. E o mercado não é ético. Para ganhar, atropela o concorrente. Para ganhar, nem sempre é honesto com o cliente. Para ganhar, sonegam-se impostos. Para ganhar, explora-se o trabalhador, achatando salários, não pagando horas extras, demitindo quando há ameaça ao lucro desejado. Para ganhar a generosidade, muitas vezes é estratégia de marketing. Em que medida esses são valores do reino de Deus?
Mas na passagem bíblica que eu citei, tem um detalhe. Gente, tem um detalhe nessa passagem que por vezes passa despercebido. Jesus, antes de falar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, antes dessa frase, Cristo diz: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Aqui não está em questão o rico. Quando Cristo fala que entrar no reino de Deus é muito difícil, ele não está falando apenas dos ricos. Ele está falando de maneira ampla. Jesus está generalizando aqui. E se tomarmos todo o contexto, se levarmos em consideração todo o contexto, entendemos que é difícil entrar no reino de Deus, porque apenas vai entrar no reino de Deus quem, aqui na terra, já tem um coração do reino. Só vai entrar no reino de Deus quem tem a mentalidade de Cristo. Isso não significa ser um seguidor ou cumpridor de leis. Não. Significa ter e viver o amor ao reino, que se traduz em prioridade a Deus e às pessoas. E isso, gente, eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Isso é quase impossível. Só a graça do Senhor permite que vivamos dessa maneira. Por isso eu peço que Ele tenha misericórdia de nós. Se essa palavra tocou seu coração, curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Abraços do Ronaldo.